Boa noite. A gente está, enfim, emocionada e feliz de estar aqui nessa noite. Essa potência feminina negra é responsável pela construção desse país em diversos aspectos. E o aspecto da produção de conhecimento é algo também que sempre é muito invisibilizado, como se mulheres negras não produzissem conhecimento. Seja ele na música, seja ele na literatura, ela encontra a opressão do racismo e a opressão do gênero, né? O sexismo também, né? Apoiar como uma fundação estrangeira a esta obra, este livro, é uma prioridade absoluta para a gente, porque para a Fundação Rosa Luxemburgo é central de apoiar essas organizações que combatem o racismo e o sexismo dentro de uma sociedade tão racista e sexista como é a brasileira. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma organização alemã que está presente em 24 países do mundo. Aqui no Brasil, a Fundação atua há 15 anos, com esse objetivo de fomentar o pensamento crítico, fortalecer a democracia, a defesa dos direitos humanos, dos direitos da natureza. Tem essa compreensão de que isso só é possível de ser feito caminhando junto com as mulheres negras, com as mulheres indígenas. A gente trouxe essa proposta, né? Eu e a Bianca Santana, que é a organizadora desse livro, por que não reunir num único material parte dessa produção? Esse livro é fruto de provocações coletivas várias, né? A intenção era selecionar textos considerados clássicos de algumas escritoras negras, né? De algumas autoras negras. Mas resgatou um bocado de gente, viu? Esse trabalho é algo que me dá muita alegria, muita honra, um sentimento de dever cumprido, né, com as nossas antigas, né, que é como a gente chama aquelas que vieram antes de nós. Então, esse texto que eu tenho aqui nessa publicação, ele não foi escrito agora. Ele é um texto que foi escrito há alguns anos atrás e eu tive sempre uma preocupação de registrar os fatos. O primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi em 1988, a Marcha de 1995, que se chamou Zumbi pela Vida e pela Cidadania. Eu venho resgatando a presença das mulheres negras junto com os homens negros, com as mulheres brancas, procurando fazer com que a sociedade acorde e que nós tenhamos o nosso lugar merecido nessa sociedade. É evidente que essa pesquisa, ela casa com aquilo que a Grada Quilomba chama de fome coletiva pelas nossas histórias. Então, eu mandei uns 3 textos para ela e ela escolheu esse, O Rap das Meninas, que é um texto de 1985, que foi publicado num dossiê chamado Mulher Negra, da Revista de Estudos Feministas da UFRJ. Nós tínhamos acabado de sair do impeachment do Collor, né, do movimento dos Caras Pintadas. Então fiz uma reflexão com ela sobre isso, sobre a participação ou não da juventude negra no movimento dos Caras Pintadas, né? Então é um retrato, é um texto que de alguma forma faz um recorte e de alguma forma constitui um retrato de uma parcela importante da juventude negra naquele período. É uma honra muito grande estar na presença dessas mulheres. É muito vivo no nosso tempo essa demanda por saber a nossa história. Muitas das nossas publicações dispersas, coisas publicadas num jornal na década de 30 ou 40, em que ninguém mais sabe onde tem e não está na internet, não está no Google. Então a gente precisa de muitas possibilidades de disseminação da nossa escrita. A gente precisa de uma antologia brasileira, a gente precisa reunir em um volume
textos escritos pelas mulheres negras sobre as mulheres negras. E é muito bonito fazer isso de uma instituição alemã. É um exemplo de como as instituições brancas podem contribuir muito com a luta antirracista. E para a Fundação Rosa Luxemburgo, o apoio a esses movimentos feministas é uma tarefa central neste momento. Nunca me confundiram com uma médica. É o lugar, né, que nos destinaram. Esse livro ele é importante, né? É uma iniciativa que mostra para mim, né, que de fato a gente está conseguindo ter um protagonismo como mulheres negras, um protagonismo mais evidente. Estou enxergando um pouco essa nossa questão da luta invisível. Mulheres negras sendo instrumentos para fazer ecoar a voz de outras mulheres negras. Para mim foi um privilégio, né, poder escrever esse prefácio. As mulheres negras são muito diversas e diferentes, mas toda mulher vai ter a chance de se identificar com algum trecho desse livro, porque está falando sobre nós, da nossa história ancestral, dos nossos gritos de liberdade, da nossa vontade de se colocar e da nossa força de se colocar contra o racismo estrutural, contra o machismo estrutural e toda forma de retirada de humanidade. Um texto ele tem uma função como se fosse uma fotografia, ele marca um tempo.